A gente vai hoje tentar abordar um pouquinho essa fonte aqui, ó, que era a fonte com topologia flyback, já que nós falamos aí dessa outra topologia Buck, isso? E aí alguns focos, né, algum zoom em alguns lugares importantes para a gente poder estar, enfim, comentando, né? Espero já chegar aqui no módulo LGBT, mas não antes de a gente vencer essa parte da fonte. Então, aí tá aqui, ó. Eu trouxe o nosso multímetro, olha só. Então veja que se eu pegar essa ponta de prova e colocar ela aqui, eu consigo realmente saber se tem alguma tensão aqui, né? Preciso saber se tem alguma tensão aqui. E eu espero ver, obviamente, 15 volts aqui. Porque se não achar 15 volts aqui, aí o multímetro não vai te ajudar mais, tá? Ele não vai te ajudar mais. Você vai ter que ir atrás do osciloscópio para a gente tentar verificar algumas formas de ondas aqui. E acho que na aula passada a gente conseguiu plugar o osciloscópio bem nesse ponto, né? Nesse ponto aqui, ó. E aí você consegue sim ver uma forma de onda bem parecida com essa daqui, que a gente comentou aí na aula passada. Meio tortinho, mas ela vai para nível alto, fica um bom tempo em nível baixo. Novamente. Satura o transistor e assim sucessivamente. Essa forma de onda é a forma de onda característica para esse tipo de fonte Buck. Eu acho que aqui a gente falou bastante, nós estávamos aqui, acho que abordando um pouco desse regulador, que era por aqui mesmo que ela falava, né, com esse circuito de feedback, para dizer se a fonte aumentou ou não. E era por aqui mesmo que ele monitorava, né, não sei se vocês recordam lá, que se tivesse mais do que 15 volts aqui, a largura desse pulso aqui dentro diminuía, de modo que vinha menos tensão para esse ponto, corrigindo esses 15 volts. Do mesmo jeito que se porventura caísse, aumentava a largura, né, desse PWM, para que a tensão aumentasse e ele fique em tempo real, muito rápido, né, da ordem de 15 mil vezes por segundo, né, que é a frequência dessa fonte, 15 kHz, aproximadamente. E aí você tinha sempre 15 volts aqui e, consequentemente, sempre 5 saindo lá. Bom, a gente viu que o papel desses diodos aqui foi bem importante, que enquanto esse capacitor está sendo carregado, ele está tranquilo, né? Então, no momento que você liga, a tensão desse ponto é menor do que esse ponto, né? De modo que o fluxo de corrente vai ser nesse sentido, até que esse capacitor se carregue. Uma vez que ele carregou, você tem então 15 volts aqui, sendo regulado por esse regulador 7805. Tendo 5 volts aqui, você já tem parte do circuito funcionando, relé atraca, aí um monte de coisa já funciona aí, né? Porque vai ter um momento que esse transistor aqui dentro do Viper vai abrir. Mas a tendência dessa corrente que está circulando para lá é continuar circulando, porque o indutor tem essa ideia, né, de que ele se opõe à variação de corrente. Então, se está circulando corrente, tá. Aí para de circular e não está nem aí. Ele continua fazendo com que circule. Só que nesse caso, como está aberta, a tensão não está fluindo mais por aqui, então ela passa a fluir por aqui. Então, como corta a tensão positiva para cá, esse ponto vai ficar agora mais negativo, né? Fazendo com que agora flua a tensão para aqui. E aí, obviamente, o indutor continua fazendo o que ele estava fazendo, que era fluir corrente para aqui. Só que não vindo do Viper para cá, e sim passando pelo indutor e conduzindo a parte negativa para cá. Isso? Por isso que os cátodos dele estão nesse sentido, né? Estão nessa posição aqui. É bem interessante mesmo. E aí ele acaba de carregar até que o próximo ciclo aconteça. É exatamente nesse momento que esses dois diodos trabalham, né? Exatamente nesse momento, onde não há um fluxo de corrente vindo do Viper, né, daqui do 300 volts, até esse VS aqui, até o source. E aí o ciclo se repete indefinidamente. Mostramos uma giga legal, né, onde você coloca em cima desse indutor para saber se a fonte está oscilando ou não. Se não tiver, taca, correr atrás do osciloscópio para a gente tentar ver por que não está funcionando. Montamos também, né, uma giga de teste para testar esse Viper, né. Então, quer dizer, você está bem servido no tocante a entender como é que essa fonte funciona. Sim ou não? Vê se alguém dá um joinha. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá. Eu precisava entender esse processo a partir daqui, ó, tá? Se eu colocar minha ponta negativa aqui e minha positiva aqui, tá? O que eu vou perceber? Que é o mesmo ponto, né, cátodo do D4 e D5 e desse lado esquerdo aqui do L2, né, do indutor importante aqui. Olha lá, nesse exato momento, e aí eu preciso ver como é que começa esse ciclo, né? É assim,
a gente vai ligar, né? Deixa eu vir para aqui, já para o esquema geral. Aqui, ó. Quando a gente submete essa diferença potencial de 220 aqui, o que eu vou ter inicialmente? Essa tensão AC sendo retificada, obviamente, depois que ela passa por filtros aqui, através dessa ponte retificadora, e ele vai carregar esses dois capacitores com a tensão de 300 volts, não é isso? Então, é esses 300 volts que a gente está vendo aqui agora. Porque a mágica toda, viu, está no circuito integrado, né? Está nesse Viper aqui. E a gente viu, quando a gente montou a giga de teste, eu tinha um ranger de tensão que, quando, se não me falha a memória, acho que era de 13 a 17 volts, se não me falha a memória. Eu preciso pegar minha colinha agora e não lembro agora. Mas quando ele chegava nessa tensão, lá dentro do circuito integrado, ele começava a conduzir, começar a trabalhar. De modo que o FET aqui dentro, o chaveador aqui dentro, ia fechar, eu tinha representado isso como sendo uma chave, onde um lado dele recebia exatamente esses 300 volts, e esse outro lado era exatamente esse VS aqui. E isso era importante ficar claro, né, que, veja, professor, como que é mesmo? Se isso aqui fechar, não vai vir 300 volts para aqui? Não vai vir 300 volts para aqui. Alguém sabe dizer por que não vai vir 300 volts para cá? Não. Mesmo eu tendo 300 volts de um lado, né? Por que não viria os 300 volts por aqui? É aquela velha historinha que a gente estava contando agora há pouco. Eu tenho 300 volts entrando do lado da chave e vou ter os 300 volts saindo do outro lado da chave. É esse VS aqui, ó. Mas a questão é, por que não sai 300 aqui, ó, e sai apenas 15 volts? Isso era de extrema importância, né? Pra gente entender. Era onde tudo ia começar, né? Onde tudo ia começar. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas não tem, eu tenho que me repetir aqui. Por causa da largura do pulso, né? Quando a gente fez a aula lá de PWM, quer dizer, essa modulação por largura de pulso, esse pulso wind modulation, ele é regulado em função, obviamente, do consumo, quando a gente vai ver agora na fonte de flyback, né? Ou aqui, em função desse feedback, né? Esse feedback enxerga uma tensão aqui, né? Que é gerada por aqui, que a gente comentou, né? E quando esse diodo Zener começar a conduzir, vai estar dizendo para o circuito integrado, falar, olha, é melhor você ou diminuir a largura ou aumentar a largura. Por quê? Quando é que eu devo aumentar a largura? Quando essa tensão aqui está menor que 15 volts. E eu vou fazer com que essa largura diminua quando essa tensão aumentar. Tá? Então, se ela aumentar, eu preciso fazer com que esse pulso fique menos tempo ligado, para que a tensão caia. E se a tensão cair, eu preciso aumentar essa largura. Isso. Isso é controlado pelo Viper. E onde acontece o controle? Exatamente por essa malha aqui, ó. Deixa eu até mudar de cor. Essa tensão aqui, esse transistor rápido, o Schottky, entende isso. E quando essa tensão ultrapassar 15 volts, o transistor começa a conduzir. Quando começa a conduzir, através de R2, esse pino 3 é avisado que a tensão aumentou, fazendo com que a largura diminua. Isso tem que ficar claro aí. É o começo de tudo. Aí a gente viu, acho que no outro momento, né, quando é que isso acontece? Bom, se o diodo Zener, ele passa a conduzir a tensão Zener dele, se ele for um Zener de 15 volts, ele até ter 15 volts aqui tá tudo bem. Agora passou de 15 volts, aí então o feedback começa a entender que a tensão aumentou. Então essa é a ideia. Bom, aí eu só não lembro agora, né, mas acho que a gente anotou em algum lugar qual que é o valor desse diodo Zener. Um N 5245. Não lembro agora. Não posso ver aqui, deve ter anotado em algum lugar. A partir dessa tensão é que ele vai começar a trabalhar. A tensão lá de on era de 13 a 16 volts. Eu coloquei de 13 a 17 na minha anotação aqui. Eu vou deixar com 15 volts mesmo, que não deve ser muito maior do que isso não, por conta desses resistores aí. Eu vou deixar 15 volts. A partir de 15 volts, porque 15 volts vai ficar em cima dele, né? Já que é um Zener de 15 volts, ele está polarizado como o diodo Zener deveria ser, né? De forma inversa, né? Assim?
Feito isso, quando ele tiver com 16 volts, 1 volt passa por aqui e avisa para o pino 3 que a tensão saiu de 15 para 16 volts. Tá? Do mesmo jeito que é claro, né, que se ele tiver marcando um 14 volts, então ele vai estar sempre truncando aqui para 15 volts. Já visto que é desse jeito que esse PWM é fabricado. Tá? Pois é, se são conteúdos como esse que você está procurando, você não tem noção quanto tempo a gente está te procurando, tá? E nós temos um curso, você deve encontrar algum link para entrar no grupo e saber um pouco mais sobre ele, aqui ainda nesse vídeo, ok? Vem para cá que está aguardando você. É esse primeiro pulso que acontece. Então, nesse exato momento, essa tensão começa a fluir. Então, vê se consegue entender isso. Nesse exato instante que essa tensão de 300 volts começa a entrar para cá e fabricar essa tensão de 15 volts, onde tem um potencial maior? Do lado esquerdo ou do lado direito? Onde vai ter uma tensão maior? Do lado esquerdo ou do lado direito? Potencial maior? Está certo disso? Por que você está falando isso? Do lado direito? Que pena, você errou. Veja que no primeiro instante, porque a máquina está desligada, né? Quando eu coloquei 220 lá naquela entrada, esses 300 volts aparece e aí o chaveador começa a trabalhar. E quando ele faz esse primeiro pulso, quando fecha a chave, nesse pequeno instante, essa tensão de 300 volts vem para aqui. Então, nesse instante, esse lado está maior do que esse lado. Tanto é verdade, se não for o bastante, o capacitor está se comportando como curto, né? Porque ele está descarregado. Então, por mais que não esteja, vamos dizer, será que é isso mesmo? O capacitor está se comportando como curto, tá? Porque todo o capacitor descarregado, né, no instante inicial, a corrente toda é drenada por aqui, até que ele se carrega, é claro. Então o potencial maior está desse lado aqui. Se o potencial está maior desse lado, eu considero que o positivo está aqui, ou não. Então, para o indutor, aqui está o positivo da tensão e aqui está negativo. Eu sei que é um pouco confuso entender isso, mas veja, se no instante que o FET aqui dentro ligou, diz com que o lado esquerdo está o potencial maior do que o lado direito, bom, os sinais que eu vejo no indutor é positivo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Vê se alguém discorda aí, vai. Não. Ou não entende isso. Vamos ver. No instante inicial, assim que liga, é desse jeito que o indutor vai ver. Positivo de um lado, negativo do outro. Vê se está confuso, porque é extremamente importante a gente entender. Nesse momento, o diodo D4 e D5 não trabalha, né? Então vamos ver o que é confuso para a gente tentar resolver. O que é confuso? Por exemplo, positivo do lado e negativo do outro, é isso não? Negativo desse lado justifica, porque esse capacitor é como se fosse um curto, né? Vamos riscar ele aqui, é um curto, ó, tá? Ele é um curto. Por que é um curto? Porque ele está descarregado. Todo capacitor, nesse início, né, da carga, a gente fez testes assim, eu não quero abrir outra página aqui, mas vamos pegar aqui, sabe? Se eu tivesse uma rede aqui, fase e fase. Fizemos teste assim, tá? Uma lâmpada aqui, tá bom? E aí a gente colocou um capacitor aqui. E colocou ele em série com a lâmpada. O que a gente percebia? Que assim que eu ligava, se tivesse um interruptor, obviamente em algum lugar, né? Se eu pôr o interruptor vai ficar melhor. Assim que eu ligava o interruptor, o que aconteceu com a lâmpada? Que seja um capacitor fixo, ou mesmo que seja um eletrolítico aqui. O que aconteceu com a lâmpada assim que eu ligava aqui? Vocês lembram? Ela acendia, né? Ela acendia e depois o quê? Depois ela apagava, né? Não é? Aí, ou seja, se ela acendia, ele estava se comportando como curto. Ou seja, essa fase vinha aqui e entrava nesse polo da lâmpada. E essa outra fase também. Aí ela acendia. Tá? E aí, ó, à medida que esse capacitor carregava, a lâmpada apagava. Né? Então, quer dizer, se ele estava se comportando como curto no instante inicial, no instante final já não estava mais. Então, era claro isso. Né? Daí conhecer o componente, tá vendo? E saber como é que ele se comporta no circuito. Então, não está difícil entender que o indutor vai ter inicialmente essa polaridade, negativo do seu lado direito e do lado esquerdo positivo. Professor, peraí, mas por quê? Não está confuso isso? Não sei se está tão confuso assim. E veja, se nesse instante, porque aqui ninguém tem dúvida que é positivo, né? Alguém tem dúvida? Que esse 300 volts é um VCC positivo.
Não. Se não tem nenhuma dúvida, eu não sei, acho que não está claro isso. Eu já falei isso algumas vezes aqui, né? Veja, um lado da chave está no 300 volts e outro lado da chave é exatamente esse VS aqui, ó. É como se a chave estivesse aqui, ó. Esse é um lado, tá? Ligando esse VS. E esse é o 300 volts, ó. Todos os pinos 5, 6, 7 e 8. Então, quando ele fecha, esse 300 volts vem para cá. Justificando esse positivo aqui. E por que é confuso? Não sei se tá tão confuso assim, vai. Por que esse negativo aparece aqui? Ué, porque o capacitor é um curta, né? Que eu primeiro preciso chegar a esse primeiro ciclo, que é onde a polaridade no indutor é exatamente desse jeito, o positivo do lado esquerdo e negativo do lado direito. Se você não entender esse primeiro ciclo, que é exatamente quando a fonte começa a trabalhar, aí você não vai entender o próximo ciclo, que é exatamente no próximo ciclo, que veja, ó, nesse momento, você tá aqui, ó, tá? Você tá aqui, ó. A tensão tá fluindo do dreno pro source, vindo no indutor e passando para cá e carregando o capacitor. Calma aí, porque é no próximo ciclo que o diodo começa a trabalhar, que é quando ele desliga, tá? Quando ele desliga que vai vir para cá, agora sim o diodo começa a trabalhar. Então eu preciso que você entenda esse primeiro ciclo. Tudo bem aí, não? Você falou que estava confuso, né? O positivo de um lado e o negativo do outro, porque a confusão tá aqui, né? Quando nós falamos ainda essa lei da inércia, que Isaac Newton formulou lá atrás, né? Dizendo o seguinte, assim, se uma coisa está parada, a tendência dessa coisa que está parada é continuar parada. É isso que a lei da inércia diz. Do mesmo jeito que se essa coisa está em movimento, uma coisa está em movimento, a tendência desse corpo é continuar em movimento. É isso que a lei da inércia diz. Ela diz isso, ó. Se a coisa está parada, continua parada. Se a coisa está em movimento, continua em movimento. Né? E um exemplo bem claro que a gente fala disso, é quando você quer dar um tranco no carro, né? O carro tá ali paradinho e tá que liga o carro, ele nada de pegar, aí você chama meia dúzia de cara e fala, velho, me ajuda aqui a empurrar esse carro. Aí quando você tira o carro da inércia, porque ele tá parado, a tendência dele é continuar parado, na inércia. Mas quando a gente começa a empurrar aquele carro, pode ver que se um ou outro cansou e deixa de empurrar, o carro continua andando. Porque se ele tá andando, ele vai continuar andando, porque a inércia diz isso. E eu estou falando tudo isso porque se a corrente começou a circular, pela lei da inércia, ela vai continuar circulando por mais que eu não tenha mais tensão, ó, vindo porque essa chave abriu. Porque o indutor, ele se recusa a acreditar que não está mais circulando. Ele continua, variou a tensão, ele não está nem aí, ele não ouve, não está nem aí. Ele continua ainda fluindo tensão para carregar o capacitor. Aí você fala, ô maluco, mas vem cá, não tem mais tensão vindo daqui. Aí ele fala, não quero saber. Se eu tiver bom, o indutor tiver bom, eu continuo ainda fabricando tensão, induzindo de lá para cá. Só que veja, não tem mais o positivo aqui, porque esse positivo abriu, né? Olha que ele abriu. Então é por isso que nesse instante que abre, esse lado aqui vai ficar mais positivo, vou mudar de cor agora. Vai ficar mais positivo, ó, do que aqui. Pelo simples fato dessa tensão não estar fluindo mais por aqui. E aí é onde esse diodo começa a trabalhar. Porque se aqui está negativo, e tá mesmo, tá? Aqui está negativo, e é exatamente esse ponto aqui, porque é um alternado sendo gerado, né? Aí esse diodo fica doido, mas doido para conduzir essa tensão negativa para cá. Porque é essa a função de todo diodo polarizado de forma reversa, né? Onde o cátodo está para a parte negativa. Né? Lembra lá quando a gente estava estudando parte de fonte? Se eu tiver uma tensão alternada aqui, ó, nesse sentido, esse ciclo positivo, esse ciclo aqui, ó, o diodo, ele vai aproveitar aqui, o anodo que vai aproveitar isso para conduzir para cá, né? Já esse lado aqui, ó, deixa eu mudar de cor, já esse lado, quem fica doido, mas doido para conduzir essa tensão é esse diodo, ó, que tá desse jeitão, ó. Porque o cátodo está aqui, ó. Quando ele vê negativo, esse ciclo negativo, ele fica doido para conduzir essa tensão. É exatamente o que esses dois diodos fazem. E tem dois para poder garantir que ele vai aguentar o tranco, né? Porque você divide a corrente nesse e nesse aqui, tá? Essa corrente que é gerada aqui pelo próprio indutor, tá? O indutor que gera isso. Tanto é que você tirar esse indutor, colocar um pedaço de fio, qualquer outra coisa, a fonte para de funcionar. Que tem que ser esse indutor que foi calculado, algum microhenry, né, acho que 500 microhenry, se não me falha a memória, que vai fazer o papel de conduzir agora a tensão negativa para cá. Quer dizer, funciona como sendo um transformador, né, mas é um indutor.
Quando abre aqui, a tensão que estava fluindo aqui continua fluindo, ele se recusa, aí ele mesmo faz o papel que a chave não está fazendo mais. Por isso que eu acho um pouco confuso, mas é assim. Tem muito o que fazer. Esse é o papel do indutor. Ele funciona como tem um capacitor mesmo, ele armazena energia nesse momento que ele está fluindo, só que armazena essa energia em forma de campo magnético, e aí, exatamente no instante onde não há mais condução dessa tensão do VCC, desse link, ele faz esse papel, fazendo com que essa corrente agora, o negativo flua agora por D4 e D5, fazendo com que a tensão continue aqui mesmo o indutor estando desligado, a chave estando desligada, tá? A chave está desligada, não está trazendo mais a tensão de 300 volts para cá. Mesmo desligado, o indutor consegue garantir a tensão aqui. Por onde? Olha, agora por D4 e D5. Tá? Essa toda a jogada de um estudo e do funcionamento de uma fonte Buck. Pois é, se são vídeos como esse que você espera ver aqui no canal, então deixa aí. Aproveita e deixa seu comentário para a gente saber que a gente está no rumo, que a gente está acertando. Se achar que está muito técnico o assunto, faça também seu comentário para a gente trazer um conteúdo um pouco mais básico, um pouco mais introdutório e que conte uma história para que você faça suas manutenções aí sem muito desespero. Tá ok? Obrigado por ter ficado até aqui no vídeo.